Olá, alunos. Então, vamos para a nossa última aula de Administração Aplicada à Informática. Hoje é a aula de número 9. Me chamo o professor Alexandre Reis e continuamos com a mesma bibliografia. Hoje vamos falar dos sistemas de telecomunicações, internet nas empresas e os sistemas operacionais nas empresas, tá? Primeiramente, vamos começar falando da informática, o mercado e a administração. De acordo com a evolução dos sistemas de tecnologia, o uso da informática nas empresas se torna cada vez mais presente, tá? Se tornando também um componente estratégico e de grande importância. É possível afirmar que um escritório simples hoje tem um computador, o processamento de textos e a caminho de automação. Eu posso complementar mais ainda essa informação para vocês, pessoal, que a pandemia do Covid-19 acelerou ainda mais o processo de digitalização das empresas. Ou melhor, as empresas começaram a investir no seu mercado digital, mudando o seu negócio até inclusive para a internet, tá? O avanço tecnológico, ela gera o desemprego tecnológico. O resultado da informatização em larga escala, por sua vez, leva à redução da necessidade de trabalho de mão de obra em um determinado processo de trabalho. Então, pessoal, por mais que a informatização das empresas tenha gerado novidades tecnológicas, etc., nós temos exemplos como a tecnologia ela pode gerar um desemprego de atividades meramente repetitivas, tá? Então, já vimos, por exemplo, que existem supermercados autônomos, onde a pessoa pode pegar o seu produto e pagar o produto e sair da loja, tá? Utilizando alta tecnologia, entre outras atividades que já foram substituídas pela informatização. Por outro lado, a informática modifica os postos de trabalho, de forma a impulsionar a reciclagem profissional para que o trabalhador possa desempenhar novas funções. Então, aquele profissional que era caixa do supermercado, hoje ele pode estudar tecnologia e de repente ser o próximo analista de suporte daquele sistema, por exemplo. Então, ele pode ser um programador do sistema do supermercado em que ele atuava, tá bom? Ou seja, a informática ela gera postos, aperfeiçoamentos do trabalhador. O administrador da informação. O administrador vem sendo encorajado a lidar com os mais diversos desafios gerenciais, os quais têm sido criados pela rápida evolução da tecnologia da informação. Então, pessoal, o próprio Covid-19, a pandemia que estamos passando, fez com que o administrador, o gerente de projetos, começasse a pensar novas formas para que o seu serviço não pare, né? Nós vimos, inclusive, cantores aí no processo da pandemia realizando live na plataforma de internet, no YouTube, e gerando visualizações, atuando no seu mercado que estava totalmente parado. Para confrontar esse desafio, as empresas passaram por um processo amplo de reengenharia. Muitos profissionais de outras áreas foram agrupados às organizações. Grandes investimentos em hardware e software foram feitos e foram instalados sistemas de informação que afetaram profundamente como as empresas operam e competem. Tá? Então, as empresas entenderam que devem investir em tecnologia da informação para melhorar a sua infraestrutura e seu trabalho organizacional. Quanto o gestor, o gerente, ele começa a obter mais informações das suas empresas. Por outro lado, ele também obtém maiores responsabilidades no processo de tomada de decisão, afinal, ele tem mais informações e ele precisa lidar com essa quantidade de informação. A tecnologia trouxe uma série de influências independentes do porte da empresa. Uma delas foi a necessidade da definição de políticas que auxiliasse na integração da tecnologia e sua administração às demais atividades da empresa. Então, as empresas elas crescem investindo em tecnologia e obtendo resultados positivos, analisando esses resultados.
E ainda mais, devido à pandemia, as empresas começaram a digitalizar os seus serviços. Houve um impulsionamento dos serviços de tecnologia das empresas, tá? Para que ela não perca clientes, para que ela continue mantendo seus serviços e aí por diante. Então, os administradores eles precisam ter alguns pontos importantes. A relevância estratégica é a observação de que o impacto da tecnologia varia entre ramos de negócios diferentes, do mesmo ramo em departamentos e unidades das mesmas da empresa. Então, a relevância estratégica é a observação de que o impacto da tecnologia varia entre ramos de negócio. Então, a tecnologia ela teve um impacto hoje na pandemia em diversos ramos de negócio. Um deles é o processo educacional. Tanto é que eu estou gravando aula para que vocês, em qualquer local, na casa de vocês, numa sala de aula, por exemplo, estejam assistindo essa minha videoaula gravada. É uma forma de reinventar a minha aula a partir da tecnologia. A cultura organizacional tem a ver com a empresa, a organização. É a forma de planejamento da corporação, a sua filosofia e controle e a velocidade de mudança tecnológica dos produtos. Variáveis que influenciam e devem ser consideradas na forma como a tecnologia deve ser gerenciada. Então, as empresas elas perceberam nessa pandemia que elas tiveram que se reinventar utilizando, inclusive, a tecnologia. Empresas antes que não trabalhavam no mercado da internet, por exemplo, começaram a perceber que esse mercado era fundamental e colocaram seus produtos hoje de forma totalmente online. Combinar ferramentas com banco de dados e sistemas operacionais com valores, culturas e processos de uma empresa é a arte de gerenciamento. Então, paralelamente a isso, os gestores começaram a utilizar bancos de dados para guardar informações e dados e terem resultados, relatórios a partir desses sistemas de informação. Dentre esses relatórios, algumas abordagens são interessantes quanto ao gerenciamento da informação. Então, abordagens e ferramentas de gerenciamento capacitam a empresa a enfrentar um ambiente complexo e em mudança, pois o que foi adequado e deu bom resultado no passado, hoje é muitas vezes insuficiente. Tá? Então, tu poderia ter uma empresa de vendas, por exemplo, que trabalhava muito bem o comércio local e a partir da pandemia as pessoas não puderam sair de suas casas e irem até esse comércio lá. Então, como é que eu reinvento esse comércio? Utilizando tecnologia. E também teve a transferência de tecnologia. A difusão tecnológica pode e deve ser gerenciada, pois o sucesso só aparecerá quando as pessoas se sentirem capazes de alterar velhos hábitos e formas de pensar. Então, transferência de tecnologia é copiar, basicamente, o que vem dando certo de uma empresa para outra. Tem empresas que vendem essa tecnologia de um ponto a outro, outra empresa, ou simplesmente há uma observação de como é feito e tentar fazer igual, tá? O crescente grau de informatização da sociedade ocasionou transformações que produzem impactos perceptíveis em diversos setores da atividade humana. A informatização dos serviços e dos meios de produção nas empresas substitui o homem em tarefas que envolvem riscos de saúde e exaustão, culminando com a automatização de controle de sistemas. Vamos pegar, por exemplo, a própria UFPA aí no processo de gravação de aulas de nós professores. À medida que eu percebo que nós estamos numa pandemia e facilmente eu posso ser me contaminado pelo Covid-19, estando em sala de aula, afinal de contas o professor está diretamente ligado com o público em geral, com os alunos, com pessoas da equipe técnica, tá? Do campus e etc. Eu aumento os riscos de saúde, tá? E a partir daí, como é que a UFPA se reinventou? Utilizando plataformas tecnológicas em que foram decididas através de diversas reuniões na própria universidade, e aí a decisão foi tomada. O professor pode voltar às aulas de forma digital, gravando as suas aulas, subindo essas aulas para uma plataforma online como o SIGA e o YouTube, e os alunos acessam de onde estejam, com seus dispositivos. Então, essa foi uma medida
emergencial para tentar resolver o problema. Essa medida não é 100% eficiente, mas já é uma solução tomada pelos gestores dessa universidade. Algumas atividades profissionais já podem ser desenvolvidas sem que seja necessário o deslocamento para o local de trabalho. É o meu caso aqui, né? Eu estou gravando a aula no meu computador aqui, na minha residência, e disponibilizando através de uma plataforma de internet para vocês. Dentro de uma empresa de médio e grande porte, em tempos atuais, será difícil não encontrar algum equipamento ou computador realizado nas tarefas mais simples às mais complexas. Para o desenvolvimento tecnológico e de telecomunicações nas empresas, muitas são as tecnologias utilizadas. Computadores menores e mais modernos, celulares conectados à internet com contato direto com a equipe de trabalho, através das mídias, né, WhatsApp, computadores de mão, tablet com planilhas de negócio da empresa, internet de alta velocidade. Destaca-se na atualidade a crescente utilização da tecnologia da informação, o que leva o pensamento à internet no ambiente dos negócios. Então, as empresas elas sentiram a necessidade de estarem informatizadas, principalmente ligadas à internet, tá? Utilizando de redes de telecomunicações muitas das vezes. De forma inicial, centralizada apenas no correio eletrônico e consultas a documentos, a internet vem assumindo importância significativa ao interligar compradores e vendedores através do comércio eletrônico. É perceptível, então, a utilização da tecnologia e a difusão da informação em todos os âmbitos organizacionais, de forma que a vantagem se encontra nas mãos daquelas que forem detentoras do saber. Tá? Então, as empresas elas utilizam da internet, das telecomunicações, dos aparatos de tecnologia para venderem seus serviços. Mas para que isso tudo funcione, eu preciso ter pessoas, tá? Pessoas essas com competências gerenciais. Então, as pessoas com competências gerenciais pertencem aos gestores no exercício eficaz e eficiente de suas atribuições, assim como no cumprimento de seus papéis organizacionais. O conhecimento conceitual, técnico e humano transforma-se em competências gerenciais graças aos gestores. Então, a empresa, além de ter todo esse aparato tecnológico, precisa ter pessoas com competências das mais diversas, que vamos estudar logo à frente, para a tomada de decisão. As competências importantes para o desempenho de tarefas gerenciais agrupam-se em 4 categorias principais: intelectuais, técnicas, interpessoal e intrapessoal. Competências intelectuais significa que, para produzir, processar e utilizar informações, os administradores aplicam suas habilidades intelectuais, são as competências usadas para elaborar conceitos, fazer análise, planejar e definir estratégias e tomar decisões. Então, a habilidade de pensar racionalmente, a habilidade conceitual compreende a capacidade de pensamento abstrato, são 2 habilidades importantes para competências intelectuais do gestor. Competência interpessoal são as que o gerente usa para liderar sua equipe, trabalhar com seus colegas, superiores e clientes e relacionar-se com todas as outras pessoas de sua rede de contato. Tá? Então, a competência interpessoal é a relação que o gerente, as pessoas na empresa e etc. têm com a sua equipe de trabalho. Algumas competências interpessoais são capacidade de entender e aceitar a diversidade, capacidade de entender e usar o processo de motivação adequado para cada pessoa e grupo, capacidade de entender os princípios da liderança, de efetivamente liderar indivíduos e grupos, e a capacidade de comunicação. Tá? Então, essa aula, por exemplo, digital só está acontecendo, só está chegando para você, aluno, porque nós da UFPA, a nossa equipe de trabalho da fase, entrou em contato, conversou, definiu a forma de gravação de aula, tá? O planejamento para essa aula, e a partir daí ela é postada e vai ser vista por vocês aí. Ou seja, uma série de conversas de competência nossa, de comunicação, para que essa aula acontecesse aí para vocês, alunos. Algumas competências técnicas. Abrange o conhecimento sobre a atividade específica do gerente, da equipe, de sua organização. Outras adquirem no próprio trabalho os conhecimentos e as técnicas de uma profissão.
Em todos os casos, a competência técnica é o produto de alguma forma de aprendizagem e de experiência prática. As competências técnicas são específicas de cada profissão. Todos devem ter compreensão das competências técnicas de sua profissão e de seu ramo de negócio. Além disso, é importante considerar a evolução da tecnologia e do ambiente e as oportunidades dadas para as pessoas. Tá? Então, a competência técnica é aquilo que você estudou no seu negócio. Então, por exemplo, um dentista. O dentista estudou odontologia, ele sabe todos os procedimentos de boca, né, lesões da boca, a cárie e etc. Mas o dentista hoje ele precisa estar com o seu consultório tanto presencial, mas ele precisa estar no modelo digital. Como é o modelo digital? Uma rede social do dentista, do consultório do dentista, para mostrar seus trabalhos, tá? Para mostrar a sua localidade e etc. O dentista também utiliza de aparatos tecnológicos, quando ele tem uma cadeira digitalizada, lá onde ele consegue mostrar a radiografia em tempo real para o paciente, né? No momento que ele fez a radiografia de um dente, essa radiografia é mostrada no computador em tempo real e o paciente pode definir, junto com o dentista, o seu tratamento. Temos também a competência intrapessoal. Intrapessoal tem a ver com introspecção, inteligência emocional, a sua capacidade de lidar consigo mesmo, o que significa que todas as relações e formas de reflexão e ação da pessoa a respeito dela própria, como a sua autoanálise, autocontrole, automotivação, autoconhecimento, tá? Então, tudo isso tem a ver com as suas competências intrapessoais. Eu posso ter um bom relacionamento com a minha equipe, eu posso ter um ótimo conhecimento técnico do meu trabalho, só que se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho controle das minhas atitudes, eu posso jogar tudo por isso água abaixo da minha equipe de trabalho. Algumas competências intrapessoais: entendimento do próprio cargo, seus requisitos de impacto na organização, capacidade de compreender, analisar e controlar o próprio comportamento, em particular as emoções, capacidade de compreender e analisar o comportamento alheio, capacidade de aprender com suas próprias experiências e a capacidade de analisar, compreender e desenvolver suas potencialidades e superar vulnerabilidades. Tá? Então, são competências da pessoa. Aqui a gente tem dois exemplos de gestores, só que em papéis diferentes. O equilíbrio entre as competências gerenciais é a base da distinção entre o papel de um maestro e do papel de um cirurgião. Repara que ambos líderes, né, gerentes, né, possuem competências técnicas, competências intrapessoais e interpessoais, só que eles desempenham funções diferentes. Vamos analisar elas. O gerente maestro, o líder maestro, é capaz de fazer um conjunto de pessoas produzirem um resultado coletivo, né? uma sinfonia, né? Uma música e etc., utilizando técnicas que ele conhece. Não só ele conhece, como a equipe toda dele conhece. E ele tem um bom relacionamento com essa equipe. As pessoas são mais competentes que o gerente na dimensão técnica. Então, quanto o maestro, ele tem pessoas especialistas em violino, especialista em violoncelo, enquanto que ele é capaz de entender todos os sons. Às vezes as pessoas, o maestro, ele não é competente 100% em todos os aparelhos de música lá, tá? Ele é competente no geral, em organizar, em harmonizar aqueles sons. E o cirurgião é o especialista que se cerca de assistentes ou auxiliares e desempenha ao mesmo tempo o papel de técnico principal e o chefe de uma equipe de ajudantes. Tá? Então, aqui no cirurgião, ele tem pessoas que são auxiliares, tá? São ajudantes que também têm competências técnicas, mas auxiliam ele a resolver um problema naquele momento. Tá? Então, ele tem competência técnica e competência importante no geral. Então é isso, pessoal. Então damos por fim nossa disciplina. Muito obrigado. Qualquer dúvida, enviar um e-mail aqui para o meu e-mail.